Esse evento ocorreu antes de Gênesis 1. A criação dos filhos de Deus em Gênesis, capítulo 6, versículo do 1 ao 4, e no livro de Jó, cativa muitos leitores da Bíblia por causa da misteriosa identidade tanto dos filhos de Deus quanto dos nefilins. Nessa história bíblica do livro de Jó, há um homem rico chamado Jó, que vive numa região chamada Uz, com sua grande família e rebanhos imensos. Ele é íntegro e reto, sempre se esforçando para viver uma vida moral. Ele tinha um relacionamento muito disciplinado com Deus. Jó perde tudo o que tem. O sofrimento se torna muito para Jó e ele se torna amargo, ansioso e assustado. Jó quer confrontar Deus e protestar. Eventualmente, Deus intervém. Jó pede a Deus para falar com ele 36 vezes. Ele agora recebeu seu desejo. Antes de continuar, gostaria de te lembrar que postamos vídeos todos os dias aqui no canal Jesus Live. E se você gostar dos fatos bíblicos, considere se inscrever no canal e fazer parte da nossa família que cresce cada vez mais todos os dias. Não esqueça de dar o gostei no vídeo, pois isso mostra para o YouTube que o vídeo é interessante para outras pessoas. Lembrando também que temos orações diárias e que com certeza vai edificar e muito a sua vida e a de quem você ama. Então, continuando. No capítulo 38, versículo de 4 ao 7 de Jó, lê-se: Onde você estava quando eu estabelecia os alicerces da terra? Conte-me, se você tem entendimento. Quem determinou suas medidas, já que você sabe? Ou quem esticou a linha de medição sobre ela? Em que foram afundadas suas bases? Ou quem colocou sua pedra angular quando as estrelas da manhã juntas cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? É revelado que seres angelicais, referidos como estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra, celebrando a glória, o poder e a sabedoria de Deus envolvidos no processo. Anjos caídos são raramente mencionados na Bíblia, já que a grande maioria dos anjos no céu nunca caiu de graça e passou para o lado sombrio. Alguns, no entanto, optaram por fazer isso. Os anjos caídos não mantiveram seu princípio, o que significa que não seguiram o caminho para o qual foram criados. Os anjos, eles foram criados para estar no céu com Deus, louvando e fazendo a sua vontade. Eles, como o ser humano, foram criados para glorificá-lo, mas os humanos foram criados para viver na terra, não os anjos. No entanto, esses anjos deixaram seu começo, ou seu ponto de partida no céu. Eles escolheram rejeitar o plano de Deus para suas vidas, exercendo seu livre-arbítrio. De acordo com a Bíblia, esses anjos são anjos caídos, porque deixaram o céu. O que aconteceu com esses anjos, segundo a Bíblia? Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, pois Deus não poupou os anjos quanto pecaram, mas os lançou ao inferno e os condenou a poços de escuridão, reservados para julgamento. O líder desses anjos é Satanás, que se transforma em um anjo de luz. O diabo conspirou contra Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram perderam a batalha. O que acontece depois que os anjos caídos deixam o céu? De acordo com Mateus, capítulo 25, versículo 41, o fogo eterno, o inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o inferno nunca foi destinado a uma única pessoa, embora Judas e outros, sem dúvidas, acabarão lá. No final, Satanás e os anjos caídos foram destinados ao inferno. O inferno foi criado do céu como um castigo final para os líderes da grande rebelião. Mas o Senhor permite que outros nas nações que ele julga entrem também, por causa da escolha do livre-arbítrio e da responsabilidade dada por Deus ao homem de escolher seu destino eterno. E é ao inferno que Satanás e os anjos caídos, um terço daqueles que se rebelaram ao lado dele, irão ao fim de todas as coisas. Deus mostra sua ira contra aqueles que se rebelaram contra ele, e Satanás e os anjos caídos não escaparão ilesos. Vimos que os anjos caídos existem, embora a queda da graça seja conceito difícil para alguns de nós compreender. Gostaríamos de acreditar que os anjos não podem cair, mas a história bíblica prova o contrário.
Os anjos caídos são conhecidos por serem um terço do exército angelical que segue Satanás na grande rebelião e tenta derrubar Deus e o seu trono. Também sabemos que a tentativa foi um fracasso colossal e que Satanás e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu. Alguns anjos caídos que agora estão no inferno e outros que estavam na terra seguem seus caminhos separados. Os Nefilins, de acordo com Gênesis 6, são fruto do casamento de anjos caídos com humanos, gerando filhos gigantes com mulheres humanas. Em Gênesis capítulo 6, versículo do 1 ao 4, lemos: Aconteceu que, quando os homens começam a se multiplicar na face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e desejáveis, e tomaram para si esposas. Então o Senhor disse: Meu espírito não contenderá e permanecerá com o homem para sempre, pois ele é realmente carne, pecaminoso, corrupto e entrega a apetites sensuais. Contudo, seus dias ainda serão 120 anos. Eram os Nefilins homens de estatura, homens notórios na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus viveram com as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Estes eram os homens poderosos que eram de antigamente, homens de grande reputação e fama. A Bíblia diz: E eles tomaram para si esposas, todas as que escolheram. Podemos deduzir que Satanás enviou seus anjos para se casarem com mulheres humanas, direta ou indiretamente. Satanás tentou diluir o pool genético da humanidade com corrupção satânica, planejando algo semelhante a um patógeno genético, a fim de tornar a raça humana inapta para gerar a semente da mulher. Mas quem eram esses filhos de Deus? Tanto o judaísmo pré-cristão quanto a igreja primitiva acreditavam que os filhos de Deus eram seres espirituais ou anjos que tomaram esposas humanas e deram à luz gigantes, conhecidos como Nefilins. As três principais perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus são: 1. Eram anjos caídos. 2. Eram poderosos governantes humanos. 3. Eram descendentes piedosos de Sete, que se casaram com descendentes ímpios de Caim. Aqui estão as razões que apoiam essa visão. O fato de que a frase filhos de Deus sempre se refere a anjos no Antigo Testamento dá suporte em Jó capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 1 e Jó capítulo 38, versículo 7. Em todos os três casos, os filhos de Deus são seres angélicos, incluindo Satanás. O uso da frase em Jó sugere que Gênesis 6 está se referindo a espírito, anjos. Constatar que os filhos de Deus com o homem implica que esses são seres não humanos. Gênesis capítulo 6, versículo 1 diz que o homem começou a se multiplicar e lhes nasceram filhas. A palavra hebraica para homem é o termo genérico para humanidade, como usado em Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Os filhos de Deus são contrastados com o homem. Portanto, os filhos de Deus eram distintos do homem e se casaram com todas as filhas da humanidade. Como resultado, os filhos de Deus devem ser seres não humanos de algum tipo. O contexto implica que os Nefilins eram a prole resultante de seres espirituais e humanos. Os Nefilins ou caídos, em Gênesis capítulo 6, versículo 4, são personalidades misteriosas. O texto não explica como os Nefilins chegaram à terra. Os Nefilins estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas lhe deram filhos. O texto simplesmente afirma: mas por que os Nefilins são mencionados em Gênesis 6 ao lado do casamento dos filhos de Deus e das filhas dos homens? Não está claro como esses poderosos homens de renome surgiram, se não foram o resultado do casamento entre seres espirituais e humanos.